Oi meninas, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de hoje, que é sobre avaliação física. Então, para que serve a avaliação física? Depois que a gente faz a anamnese com o paciente, a gente começa a examiná-lo. E tem alguns cuidados gerais que a gente tem que fazer antes de examinar o paciente e começar por um exame mais básico, digamos assim, um exame geral. Então, essa avaliação física, dependendo do livro, vai vir como exame geral, exame físico geral. Que significa o quê? Ver a parte musculoesquelética do paciente, então como que ele anda, se movimenta, se ele tem força nos músculos e como é a articulação. E também a parte de circulação e oxigenação de forma geral, tá? Vou falar sobre eles especificamente. Então, nossa aula de hoje, como vocês podem ver aqui, tem algumas divisões. Então, primeiro é um preparo, porque antes de eu fazer uma abordagem com esse paciente, eu preciso me preparar, certo? Depois tem os cuidados iniciais, ou uma avaliação inicial. Aí vem para a parte musculoesquelética e circulação e oxigenação. E depois eu vou propor uma atividade, que inclusive eu vou falar já, para vocês conseguirem ir pausando esse vídeo, talvez, para fazer algumas anotações. Então, a atividade dessa semana, vocês têm que entregar até terça-feira que vem por e-mail, pode fazer à mão ou mesmo no computador, é fazer a avaliação física de uma pessoa aí da sua casa, já que a gente não pode, ter contato com outras pessoas. Então, escolhe alguém da sua casa para fazer a avaliação física e vocês vão fazer todas as perguntas e os exames que eu vou mostrar aqui para vocês, que dá para fazer sem instrumento nenhum, tá bom? Só com a caneta e o papel, e nossa mão lavadinha, dá para fazer certo. Então, a atividade vai ser essa e vocês vão me mandar um relatório dessa avaliação geral que vocês fizeram com essa pessoa da família. Então, vamos lá. Preparo. Então, claro, a gente vai deixar essa pessoa num ambiente confortável, não vai fazer lá no sol ou no lugar que está muito frio. Então, a temperatura tem que estar adequada, um local que a pessoa se sinta confortável para sentar, manter a privacidade dessa pessoa, porque ninguém quer ver você sendo examinado. Então, tem que ser um ambiente confortável, acolhedor, favorável, e você reúne os materiais que você vai precisar. Então, já pega seu papel, já pega sua caneta, se tiver termômetro em casa, pega tudo que você for precisar e lava sua mão antes de iniciar essa abordagem, tá? Lavar as mãos, acho que eu nem preciso ensinar, vocês já devem ter tido isso. E agora, por causa do coronavírus, todo mundo já aprendeu a lavar a mão, tá? Mas só retomando, tem que ser com água e sabão, nada substitui essa lavagem. Tem que lavar as palmas, os dorsos, e aproveita para lavar o dorso entre os dedos, tá? Faz essa lavagem aqui também, lava o dedão, aí a unha, então esfrega bem aqui a mão, tá? E por último, os pulsos. Na hora de enxaguar, não adianta enxaguar com a mão para baixo, senão a sujeira de um lugar que você nem lavou, tipo aqui, vai descer para a mão. Então, coloca os dedinhos assim embaixo da torneira e faz esse enxágue. E depois seca numa toalha limpa ou no papel toalha. Para fechar a torneira, fecha com papel, não fecha com a mão, senão vai sujar sua mão novamente. Então, essa é a parte do preparo. Bem simples, reúne o material, ambiente confortável, lavou as mãos. Então, vamos começar com esses cuidados iniciais aqui. Então, toda avaliação é feita pelo enfermeiro quando você não conhece o paciente ou se ele está internado num setor de internação todos os dias. Então, todos os dias a gente precisa ver esses dados do paciente, principalmente relacionado aqui aos sinais vitais, tá? Então, nesses cuidados iniciais, professora, por onde que começa a fazer a avaliação numa pessoa depois que eu perguntei tudo, que foi a anamnese? Você vai começar pelos dados antropométricos, que é peso e altura, certo? Depois vai para os sinais vitais. E antes tem e o primeiro contato que eu já falo para vocês. Peso e altura. Se tiver balança na nossa casa, pesa a pessoa. Se não, pergunta qual que foi o peso dela a última vez que ela se pesou. Cuidado importante, não dá para deixar celular no bolso, um sapato, uma roupa pesada. Então, tenta pesar a pessoa com uma roupa bem leve, descalça, tirar relógio, tirar tudo que tiver no corpo, para ir ter um peso assim mais confiável.
Altura, geralmente as pessoas sabem. Se não souber, pega uma fita métrica e mede a altura da pessoa. E a partir disso, a gente calcula o IMC. Então, o que é esse IMC? É o índice de massa corpórea. Então, você vai dividir o peso da pessoa pelo tanto que ela é alta e o tanto, né, de largura, digamos assim. Então, como que faz esse cálculo? Você primeiro pergunta a altura da pessoa. Opa! Então, por exemplo, eu meço 1,58. Então, eu vou fazer o cálculo 1,58 vezes 1,58. Aí vai dar um resultado X. E daí eu divido o meu peso por isso. Vou mostrar para ficar mais fácil. Então, aqui tem uma calculadora. Então, é 1,58, eu sou baixinha mesmo, vezes, não é vezes 2, é vezes 1,58, que é minha altura. Então, altura vezes altura, que vai dar 2,49, 2,49. Grava esse número, ou anota, 2,49. Aí eu pego meu peso, que é 72, e divido, ficou ali em cima, ó, que bom, 2,49. E vai dar um resultado assustador. Então, meu índice de massa corpórea é 28,9. Tá, e o que eu faço com esse número? Agora eu analiso nessa tabela maravilhosa para ver onde que eu me enquadro. Não, já esqueci quanto que deu 28. Então, ó, eu estou com sobrepeso, porque de 25 até 29,9 é sobrepeso. Ah, não tá gorda não, tá magra. Se tiver aqui é sobrepeso e depois tem obesidade grau 1, grau 2 e a obesidade grau 3. O ideal é que a pessoa esteja entre 18,6 a 24,9 o IMC. IMC, que é quando faz esse cálculo, altura vezes altura, aí pega o peso e divide pelo resultado. Calculem o de vocês, né, para saber. E também já aproveita e calcula de alguém da sua casa que você vá fazer essa atividade. Outra coisa importante, ver a circunferência abdominal. Então, pega uma fita métrica e mede bem na parte do umbigo, igual tá mostrando aqui na foto. E você vai ver quanto que deu essa circunferência abdominal. E o ideal é que nos homens, o ideal é até 94 centímetros e na mulher até 80 centímetros. O que isso indica? Né? Vai indicar que se o homem tiver mais do que 102 centímetros de circunferência abdominal, ele tem maior risco de desenvolver alguns problemas cardíacos e diabetes. E a mulher, se tiver maior que 88, também aumenta a probabilidade de doença cardíaca e diabetes também. Então, é uma medida importante, o enfermeiro tem que fazer essa aferição. Então, foi dados antropométricos, peso, altura, IMC, circunferência abdominal. Tem que fazer isso com a pessoa da sua casa. Sinais vitais não vai dar para fazer porque vocês não têm os aparelhos. Mas aquilo que vocês tiverem, vocês podem fazer. Só para relembrar os valores de normalidade, que a gente já discutiu em uma aula anterior. Então, pressão arterial de 90/60 até 140/90 é normal. A gente até comentou, o normal não é 12/8, é uma média, né? Então 12/8 é uma média, mas se tiver até 140/90, ainda está dentro do normal. Frequência cardíaca, né? O que é essa frequência cardíaca? A gente vai contar o pulso da pessoa, palpar o pulso, vou ensinar daqui a pouco, por 1 minuto, e tem que dar de 60 até 100 batimentos por minuto. Frequência respiratória, quantas vezes a pessoa puxa o ar e solta, conta uma vez. Quantas vezes ela respira em 1 minuto? Tem que dar de 12 a 20. Temperatura, vai variar muito de livro para livro. Mas aqui colocamos 35 até 37,8. E dor de 0 a 10, mas o normal é 0. Tá? Porque o normal é não sentir dor. Algumas orientações antes de verificar os sinais vitais, porque pode alterar se a pessoa tiver feito alguma coisa antes. Por exemplo, às vezes o paciente vai andando até a unidade básica de saúde e pede para verificar a pressão. Tem que esperar pelo menos 5 minutos, é até pouco aqui, né? Mas pelo menos uns 10 minutos antes de verificar a pressão. Por quê? A pessoa andar até, vai saber onde ela mora, né? Até chegar na UBS, ela se exercitou, né? Então vai aumentar a pressão, vai aumentar a frequência cardíaca. Então pede para descansar para voltar ao normal.
Ela também não deve ingerir alimentos e não fumar por 30 minutos antes. Então eu pergunto, ó, você fumou? Ah, eu acabei de jogar um cigarro lá fora que eu fumei. Então vai ter que aguardar 30 minutos. Você se alimentou? Ah, eu acabei de almoçar, eu acabei de comer uma pipoca. Então tem que aguardar 30 minutos, tá? Para que não dê alteração. Não que não pode medir, pode, mas se tiver alterado, você não vai saber se é realmente a pressão da pessoa que está alterada ou se foi por causa da atividade física que ela fez, de uma alimentação ou do cigarro. A vestimenta também, ela não pode estar apertada no braço, né? Então nada de erguer a manga, sabe? Fica bem apertado aqui, vai interferir no resultado da pressão arterial. Então a roupa tem que estar soltinha, né? Se tiver com blusa de frio, pede para tirar, para o aparelho de pressão ficar direto em contato com a pele. E deixar o paciente sentado ou deitado de uma maneira que ele fique mais confortável, né? O mais comum é que a pessoa fique, ó, as pessoas mandando as atividades. O mais comum é que fique sentado, né, e com a mão ao nível, aqui o braço, no nível do coração. A técnica para verificar a pressão, a gente vai ver em outra aula, tá? Que tem uma aula só de sinais vitais. Mas só para dar algumas orientações para vocês. Então tá, fez essa primeira verificação, né? E claro que antes, a ordem veio alterada aqui, você se apresenta para a pessoa, conversa com ela, pergunta o nome, e já aproveita e faz um cumprimento de mão se não tiver coronavírus, tá? E nisso você já consegue ver se a pessoa te olha, né? Se ela faz contato visual com você. Pera aí, gente, tá dando probleminha aqui. Vamos lá. Então, vê se faz contato visual e como é a fala dessa pessoa. Vê se tem alguma malformação ou alguma falta de força mesmo no braço. Então, na hora que você apertar a mão da pessoa, já vai dar pra perceber isso. E ao apertar a mão, você já consegue também sentir a textura da pele e a temperatura, né? Então, quando você cumprimenta alguém com a mão, você já vê, nossa, que mão quente, ou que mão gelada, fria, né? Uma pele mais pegajosa. Então, você já consegue ter alguns dados só de apertar a mão da pessoa e cumprimentá-la, sem coronavírus. Então, esses são a avaliação inicial. Vamos para a parte músculo-esquelética. Vou retomar um pouco da anatomia e depois a gente vai para a parte da avaliação. Tá? Qual parte vocês precisam fazer? A parte da avaliação, que é a pergunta e olhar, apertar mesmo para fazer esse exame físico. A parte da anatomia é só para vocês relembrarem alguns conceitos, tá? Então, a parte músculo-esquelética, ela é composta pelos ossos, pelos músculos e as articulações. Relembrando que nós temos 206 ossos e é dividido em parte axial e apendicular. Então, axial, essa parte que está aqui em cinza ou branco, né, que é a parte central do nosso corpo, e o apendicular são os braços e as pernas, ou seja, os membros superiores e membros inferiores. Então é dividido dessa forma. O que isso me ajuda? Na hora de avaliar, né, professora, tem que avaliar todos os ossos e músculos? Sim, mas começa pela cabeça, vai pelo pescoço, vem no tórax, coluna, e depois você vai para os braços e pernas. Então isso ajuda na hora da gente avaliar o paciente de verdade. Já os músculos, nós temos em torno de 600 aproximadamente, e a gente tem músculo cardíaco, que é do coração, músculo estriado esquelético, que são esses músculos, né, do braço, da perna, da cabeça, e tem a musculatura lisa, que fica nos órgãos internos, né, do nosso corpo. E aqui a gente está falando de músculo esquelético, então é esse músculo que a gente consegue ter noção por fora. Então, se a pessoa tem mais de 600 músculos, a gente precisa saber se esses músculos estão funcionando ou se tem alguma lesão, né, ou algum problema, falta de força, alguma alteração já de nascença. Então, é importante verificar isso. Então, olha quantos músculos, né, tem, é bastante coisa. Vai fazer teste um por um? Não. Né? Mas ao pedir para a pessoa levantar o braço ou mexer a cabeça, você já tem uma noção, né, se está em bom funcionamento. Então, tanto a parte superior quanto os músculos inferiores também. E as articulações, né, quando tem a junção aqui de dois ossos ou mais, e faz esse movimento. Lembrando que tem algumas articulações que tem o líquido sinovial, né, que tem essa função de lubrificar, como por exemplo do joelho. Tá? E acontece que algumas pessoas podem ter essa cartilagem, né, e esse líquido, a cartilagem pode estar desgastada ou ter aumento desse líquido ou diminuição. Então, isso por fora, né, o enfermeiro também tem que saber
avaliar. Avaliar não é dar diagnóstico de artrite, de artrose, não. É você identificar que tem alguma alteração ali naquela articulação. Né? Aqui, por exemplo, é uma articulação, né, que está um pouco desgastada, tá? Que é do joelho. Então, assim, claro, a pessoa vai apresentar uma dificuldade para se movimentar, para dobrar o joelho, para agachar, então a gente vai perceber nesses movimentos. Certo, e a partir disso a gente vai avaliar tudo isso, ossos, músculos e articulação. Então, primeiro, quais são as perguntas que eu tenho que fazer? Por isso, quando a gente faz aquelas perguntas gerais da anamnese, tem que perguntar tudo mesmo. Inclusive isso que eu vou falar agora para vocês. Mas claro que aqui a gente está entrando numa parte mais específica do exame físico e por isso tem perguntas diferentes. Então, a primeira coisa que você vai perguntar é se a pessoa sente dor em algum lugar, ou músculo, ou osso, ou articulação. Claro que não vai doer o osso propriamente dito, né? Mas se sente algum desconforto em algum lugar. Se a dor ela só aparece quando está em repouso ou ela só aparece quando está se movimentando, porque isso faz diferença. Se tem perda de sensibilidade em algum local ou se apresenta vermelhidão em alguma região do corpo. Às vezes pode ser algo muscular mesmo, deu uma batida, fez uma contusão, por isso a gente pergunta. Se tem histórico de fratura e se teve, qual foi o tratamento? Fez cirurgia ou colocou gesso ou não precisou fazer nada? Se possui histórico familiar de osteoporose ou artrite ou outras doenças músculo-esqueléticas, porque a gente está falando desse sistema. Se faz uso de tabaco ou álcool. Quais são as atividades que a pessoa costuma fazer, tanto atividade física quanto de lazer? Como que é o ganho de peso e a dieta, que isso vai interferir, né, também nessa musculatura, nos ossos? E se for mulher, idade ou época da menopausa, porque isso tem a ver com a parte lá da composição óssea, certo? Então, para avaliar, pergunta isso. Então, chama alguém da sua família e faz essas perguntinhas e responda para mim depois. Aí, inspeção. O que é inspeção? É olhar. Tá? Então, na hora que eu olho, eu vou olhar o tipo do corpo, a cabeça e pescoço, a coluna vertebral, como a pessoa se movimenta e membros inferiores e superiores. O que eu vou ver de cada coisa? Cada pessoa tem um tipo de corpo diferente. Sabe aquelas que são bem magrinhas, que têm estrutura óssea menor? Aquelas que são, né, mais, como posso falar assim, não normal, né, mas é mais equilibrado, e tem aquelas que ganham peso muito fácil. Então, existe nome para esse tipo de corpo. Então, tem o ectomorfo, que são esses com a estrutura óssea menor, né, que é o tipo físico magro, que tem um metabolismo um pouquinho mais acelerado. O mesomorfo, então, uma aparência naturalmente atlética, o metabolismo é intermediário, né, vai depender do que a pessoa faz, e perde gordura e ganha massa muscular com facilidade. Então, é uma estrutura ali média. E o endomorfo é aquele eu que ganha peso com facilidade e o metabolismo é um pouquinho mais lento, né? E a estrutura óssea já é um pouquinho mais larguinha. Então, vê alguém aí da sua família e caracteriza o tipo de corpo que essa pessoa tem. Aí vai para a parte da cabeça e pescoço. A gente não vai avaliar olho, nariz, boca nesse momento. É a parte músculo-esquelética. Então, nós temos aqui, ó, a hora que abre e fecha a boca, ó, essa articulação temporomandibular, certo? Que vai juntar a parte temporal com a mandíbula. E às vezes tem pessoas que têm essa articulação inflamada. Então, por isso, você pede, abre, fecha a boca e pergunta se sente algum desconforto. Simples. E para ver se o pescoço, a musculatura tá ok, pede para a pessoa colocar o pescoço para os dois lados, para frente, para trás e fazer movimento de rotação e pergunta se sente algum desconforto ou anota se a pessoa não conseguiu fazer alguma desses movimentos. Coluna vertebral, um caso sério, né? Então, nós temos 6 vértebras cervicais, 12 torácicas e 5 lombares, fora o sacro e o cóccix, né? Então, são várias vértebras e para a gente fazer uma avaliação dessa vértebra, pede para a pessoa ficar em pé e tentar encostar os dedos, né, lá no chão. Nisso você vai ver, né, como que é o corpo da pessoa. Olha essa daqui, por exemplo. Tá vendo que é um pouquinho mais, né, arredondada, né? Então isso já é o esperado. Ou a pessoa que tem a cifose vai ter essa parte aqui um pouquinho mais arredondada.
Mas se a pessoa conseguir fazer esse movimento, é muito provável, né, que não tenha alguma disfunção na coluna, pelo menos não que vá limitar esse movimento dela. Mas, quando você pede para ela ficar de costas, né, pede para tirar a blusa de preferência, verifica toda a coluna vertebral do paciente, tá? E aqui nós temos 3 tipos de coluna, 4, né? Tem a normal, tem a escoliose, que faz tipo um S na coluna, como vocês podem ver aqui, ó, ela vai para a esquerda, vem um pouquinho para a direita. Chamamos de cifose, aqueles pacientes são mais corcundinho, digamos assim, que fica essa curvatura aqui nessa parte torácica. E a lordose, né, quando a pessoa tem o bumbum empinado, né, que a parte mais lombar fica também abaulada. Então não confundam, escoliose é o S, o cifose, né, que são aquelas pessoas mais corcundas, e a lordose aqui na parte lombar, por isso que é lordose, certo? Então verifica a pessoa, olha ela de costa, olha de lado, para identificar como que é essa coluna vertebral. E se for normal, escreve lá para mim que é normal, ok? Então tranquilo, né? Verificar a coluna da pessoa. Membros inferiores e membros superiores. Então o que a gente precisa analisar aqui? Verificar se tem alguma alteração da estrutura óssea, muscular ou articulação. Como a gente pode ver aqui, provavelmente é uma parte mais articular, tá? Ou às vezes a pessoa tem os pés para dentro, os pés para fora, os pés tortos ou as mãos tortas, e tudo isso precisa de ser verificado porque é questão músculo-esquelética. Ou alguma atrofia, né? Aqui, olha, essa perna tá normal, e essa perna é atrofiada, ela tá menor, né? O músculo não tá desenvolvido tão bem quanto nessa outra perna, e perguntar, né, o motivo disso. Movimentação, fala para a pessoa ficar em pé e caminhar, né? Então você vê a pessoa indo, a pessoa vindo e verifica como que é a marcha e postura também. Tem pessoas que mancam, né? Tem pessoas que têm algum problema no joelho, que vão ter dificuldade para andar, algumas não se movimentam, certo? Então observa certinho como é essa marcha da pessoa e a postura que a pessoa exerce ao caminhar. Tudo isso deve ser anotado pelo enfermeiro. E depois que a gente olha, a gente vai fazer a palpação. A palpação é palpar mesmo, pegar a mão e palpar. O quê? Tudo, tá? Dos músculos, ossos, tanto da cabeça, pescoço, tórax, abdômen, costas, membros superiores e membros inferiores. O que a gente vai verificar nisso? Se tem alguma alteração, né? Já vou falar aqui, opa, tá aqui. Se tem algum nódulo, né? Então vai palpando mesmo para verificar. Faz de conta que tem um nódulo escondido que você tem que achar. Então palpa tudo bem certinho. Divide entre cabeça e pescoço, né? Tórax e coluna e depois as pernas e braços. Verifica a força, né? Então se a pessoa consegue manter os 2 braços retos, alinhados, levantar uma perna, fazer um movimento. O tônus muscular, sensibilidade, né? Tem pessoas que têm sensibilidade diminuída ou aumentada de alguns membros ou parte do corpo, se possui fraqueza ou espasmo muscular, certo? E já aproveita que você está palpando e já sente a temperatura. Então a pele ela pode estar quente, fria, pode estar mais úmida, pode estar ressecada, pode estar hidratada. Então a gente já verifica também essas condições da pele. E outra coisa muito importante para verificar, né, principalmente nos membros superiores e inferiores, é a questão do edema. Então, edema é inchaço. Como que eu verifico o inchaço? Só de olhar, às vezes a gente vê, nossa, tá inchada essa mão, né, igual essa mão da foto, tá bem inchada. Mas existe uma medida para verificar o quanto essa mão está inchada ou esse pé. Geralmente o edema a gente faz no tornozelo, né, então a gente pressiona uma parte aqui do tornozelo, lá no pé, tá? Pressiona e solta, certo? Igual o dedo tá apontando aqui, ó. Você pressiona e depois vai soltar. Aqui é um pouco subjetivo, tá? Eles até trazem em questão de 2 milímetros, 4, 6 ou 8. Deixa eu subir aqui. Que é a profundidade que fica depois que você tira a sua mão, né, daquela parte que tá inchada. Então a gente faz isso em sinais, né, em sinalzinho de mais. Então
Então, se tiver um mais, né, você fala assim, o paciente está com edema, entre parênteses. Um mais é porque até 2 milímetros. Se tiver 2 mais, né, mais e mais, 4 milímetros. 3 mais, 6 milímetros e 4 mais, 8 milímetros. Precisa pegar a régua ali para medir? Não, não tem como. Mas depois que você trabalha um tempo com isso e faz várias avaliações, você sabe o que é um cacifo, a gente chama o sinal de Godet, né, tá aqui o nome. Você sabe o que é um cacifo 4 e um cacifo 1. Então, se tá pouco e demasiado, é um cacifo 1, né? Você aperta, fica ali um pouco, já volta, é 1. Se tiver 4, você vai apertar, você vê que tua marca fica ali por muito tempo e bem mais profundo, né? Então, daí já é um cacifo 4. E daí tem o 2 e o 3, que são mais intermediários e pode mesmo se confundir, tá? Mas de acordo com a prática de vocês, vocês vão conseguir identificar isso. É importante, na hora que for ler também um relatório, que isso vai aparecer para vocês. Então, assim, paciente apresenta edema, entre parênteses, sinal de Godet, o cacifo 3+. Você sabe, poxa, tá bem demasiado, tá bem inchado, tá? Então, isso é uma medida pra gente verificar o inchaço na pessoa, certo? Então, essa parte musculoesquelética, tá? Faz com alguém na sua família para mandar atividade para mim. Não é difícil fazer, é bem simples, né? E vocês têm que adquirir a habilidade de fazer isso. Se quiser fazer com mais uma pessoa da família, já aproveita, né? Que daí já fica bem treinadinho para fazer isso. Então, vamos para a parte de circulação e oxigenação. A gente não vai avaliar nesse momento o coração, né? Fazer a ausculta cardíaca, fazer a ausculta pulmonar. Não, vai ficar para a próxima aula, né? Ou próximas aulas, que é na parte do exame físico. Ainda temos exame físico 1 e exame físico 2. Essa é uma parte de avaliação geral, tá? Então, você olhar para o paciente, ver movimentação, ossos, músculos, articulações e ver, assim, a coloração, se o sangue está rodando nesse corpo e mandando oxigênio para os órgãos. Tá? É uma coisa muito mais simples e mais geral. Bom, em relação à anatomia, né, da circulação e oxigenação, nós precisamos dos pulmões e do coração para fazer isso. Então, a gente puxa ar pelo nariz, vai para o pulmão, tá? Um ar com oxigênio, certo? Enquanto isso, o sangue está passando no coração e vai lá para o pulmão buscar esse oxigênio para mandar para o corpo. Então, coração e pulmão trabalham em conjunto para manter a nossa circulação, né? E o sangue bem oxigenado, porque os tecidos, os órgãos precisam de oxigênio, né? Não dá para sobreviver sem. Então, existe a pequena circulação, que é entre coração e pulmão, e a grande circulação, que é entre coração e o restante de todo o corpo. Difícil ficar aparecendo meu rosto aqui, porque eu fico atrapalhando toda hora, né? Vamos tirar daqui. Ok. Então, nós temos os alvéolos, né, no nosso pulmão, e temos também a parte, né, das arteríolas, vênulas e capilares. O que é isso? Então, a gente tem artéria, né, que quando a gente palpa aqui e sente o nosso pulso, é uma artéria. Tem as veias, que é aquela que a gente funciona para colocar o soro. E tem as filhas delas, que são menorzinhas. Então, a arteríola é a filha da artéria, vênula é a filhinha da veia. E como que uma se junta a outra para fazer aquela troca, né, gasosa? Através dos capilares, que são vasos sanguíneos bem fininhos, certo? Que a gente não consegue nem visualizar aqui pela pele. Só para relembrar essa parte da anatomia para vocês. Então, a artéria. A artéria, ela sempre pulsa, tá? Então, qualquer lugar que você encostar no seu corpo e pulsar é uma artéria, certo? Artéria é um vaso sanguíneo e veia é um vaso sanguíneo, porque os dois têm sangue dentro. Mas qual que é a diferença? A artéria, ela transporta o sangue com oxigênio, por isso ela pulsa, porque tá saindo do coração, o coração tá bombeando lá e a artéria tá pulsando também, tá? No mesmo ritmo. Então, é o sangue oxigenado, rico em nutrientes e em oxigênio também. Onde que eu encontro algumas artérias, né? Nós temos várias, inúmeras artérias, mas qual que a gente usa na enfermagem para fazer a avaliação do paciente? Tem a axilar, né? Que o nome é porque fica perto da axila. A braquial, porque fica aqui no braço. E as principais que a gente utiliza é a radial e a ulnar. Então, vamos ver.
Radial, porque fica perto do osso rádio, e unar, porque fica perto da una. Então, radial é aqui no dedão, desce o dedão com esses dois dedos, desce o dedão aqui, e você vai achar a radial. E a unar, você desce o dedinho, e aqui no pulso você vai achar a unar, tá? Então, radial do lado do dedão e a unar do lado do dedinho. Super simples. Não pode palpar pulso com o dedão, porque o nosso dedão também tem artéria, e às vezes quando a gente coloca o dedão aqui, ó, a gente vai estar sentindo o pulso do dedão ao invés da artéria. Então, para não confundir, use esses dois dedos, tá, para fazer essa palpação, ou radial ou unar, certo? Então, bem tranquilinho, vocês vão fazer isso no familiar de vocês, para vocês treinarem. Agora da perna. Nossa, que mudança de coisa. Desculpa, gente. Tem muito jeito. Na perna também, a gente tem artéria femoral. Tudo que tá em vermelho é artéria e o que tá em azul é veia, tá? Tem artéria femoral. Temos uma mais superficial, uma mais profunda. Tá? E tem a artéria poplítea, que é essa aqui, ó, vermelhinha, que fica atrás do joelho. Então, procurem vocês. Ela não é tão fácil de sentir quanto a radial, tá? Mas a gente utiliza ela também bastante na avaliação dos pacientes por causa dos membros inferiores, tá? E temos também aqui a artéria tibial, que passa perto da tíbia, a tibial posterior e anterior, e também tem algumas que ficam no pé, tá? Vou até mostrar para vocês. Mas agora se atentem para essa poplítea que fica atrás da perna, tá? Atrás do joelho. Já as veias também são vasos sanguíneos que têm menor quantidade de nutrientes e oxigênio. Então, depois, né, que a artéria distribuiu o sangue, que foi para o tecido, vai retornar pelas veias e vai levar esse sangue para o coração, para que ele vá para o pulmão e pegue mais oxigênio. Então, a veia, ela não pulsa, né? Então, quando a gente enxerga algumas aqui, quando a gente vai pegar a veia, né, do paciente funcionar, são as veias que a gente funciona, tá? E elas podem ser profundas, superficiais ou perfurantes. Perfurantes é quando elas se comunicam uma com as outras. As superficiais são essas que a gente vê e que a gente muitas vezes consegue funcionar. E as profundas já ficam numa camada, né, mais interna. As veias também, principalmente aqui da perna, elas são bastante importantes, né? Nelas, inclusive, que acaba dando varizes, porque elas precisam de muito mais força, digamos assim, para o sangue subir para o coração. Então, para isso, né, elas existem como se fossem umas válvulas que vai apertando nessa veia e mandando o sangue para cima. Tá? Por isso que é importante, quando a perna está inchada, falar assim, levanta as pernas, né, para descansar, para sair o inchaço, né, por causa que daí consegue mandar melhor, né, o sangue para o coração de volta, em vez de ficar um pouco mais acumulado aqui nas pernas. E como que eu faço a avaliação dessa circulação toda e oxigenação do corpo? Então, começando com as perguntas. Então, primeira coisa, possui alteração na cor, a textura ou temperatura da pele? Porque onde chega sangue, é normal que esteja quente, né? Agora, se o sangue não está chegando corretamente, a pele tende a ficar um pouquinho mais fria. Então, verifica essas questões. Tem dor nos pés, pernas ou panturrilhas? Porque pode significar que aquelas veias não estejam funcionando muito bem. O que agrava a dor ou o que alivia? Às vezes levantar a perna melhora, tá? A presença de cianose, edema ou parestesia. O que é cianose? Quando a pele está roxeada. O que significa? Que o oxigênio não está chegando naquele local. Ou porque o vaso sanguíneo está comprometido, ou porque a pessoa não está conseguindo, né, distribuir esse oxigênio direito para o corpo, tá? Edema é inchaço, já ensinei vocês a verem. E parestesia é uma sensação de formigamento. Tem pessoas que sentem isso sem nem sentar em cima da perna, né? Claro, você vai ficar sentado em cima da perna, vai prender a circulação, vai começar a formigar. Mas tem pessoas que têm já essa sensação, né, em alguns locais. Possui veias dilatadas, salientes ou retorcidas? Muito fácil de identificar. Tá? Ó, cianose, isso daqui, tá? Fica um pouquinho roxo. Aqui tá bem discreta essa cianose, mas pode ser mais acentuada. Aqui, ó, se tá a veia tortuosa, se tem alguma,
né, dilatada, saliente. Possui alguma ferida? Deixa eu tirar meu rosto aqui de novo. Então, se possui ferida, pergunta, né, e pede para ver também. Possui alteração na função sexual, principalmente para os homens, que pode ter algum problema de vasos sanguíneos aí. Possui histórico de cirurgia vascular ou cardíaca, pode ser cirurgia da varizes, na carótida, ou uma cirurgia no coração mesmo. Há casos na família de diabetes, hipertensão ou doença cardíaca. Se faz uso de algum medicamento para insuficiência arterial, se for o caso. Se utiliza roupas e calçados confortáveis, né, principalmente para não formar, né, uma ferida nos pés. Os diabéticos não têm muita sensibilidade, né, nos pés. E por isso, às vezes, fica uma pedrinha dentro do sapato, ou o sapato é um pouco mais apertado, já faz uma ferida e a pessoa nem percebe porque não está sentindo. Realiza atividade física ou se fuma, faz uso de tabaco. O que o tabaco tem a ver com artérias, veias e circulação? Quando a pessoa fuma, tem a nicotina. E a nicotina faz o vaso sanguíneo, que digamos, né, não vai ser tão grande assim, faz ele diminuir o lume. Então, o vaso sanguíneo, que era para ser mais, né, dilatado, fica bem contraído. Então, a nicotina faz isso. E a hora que o vaso sanguíneo ele contrai, né, faz a vasoconstrição, que a gente fala, a circulação vai reduzir. Então, o sangue vai chegar em menor quantidade, menos nutrientes e menos oxigênio também. Então, por isso, a pessoa não deve fumar, né? Então, fumar é um fator de risco, né, para desenvolver estas lesões. É importante perguntar isso. Aqui o cigarro. Inspeção. Então, inspeção é olhar. Então, vamos identificar a pele da pessoa, se tem edema, ferida, deformidade ou alguma varizes, né? Então, já verifica se tem alguma coloração diferente, alguma mancha, verifica o sinal de Godet, tá? E verifica a presença de lesões ou varizes. Tem também... Nossa, fiquei grandona. Tem também a parte da jugular. Então, a jugular é uma veia que fica aqui no nosso pescoço, tá? E às vezes o paciente ele pode apresentar um aumento dessa veia jugular, que a gente chama de estase jugular. Então você pede para a pessoa, né, ficar deitada com a cabeceira elevada a 45 graus, não pode estar totalmente deitado, e verifica se tem estase jugular. Então, se tiver, olha só o jeito que fica bem saltado, é fácil de ver. Então, se olhar aqui, ó, não tem estase jugular, né? Eu até consigo palpar ela, mas não vai ficar tão acentuada assim, tá? Então, ó, tá vendo? Aqui a jugular também dá pra verificar bem. Pede pra pessoa virar o pescoço pro lado e verifica se tem estase jugular, certo? Vamos para a palpação. Então, primeiro a gente olha, depois a gente palpa. Precisamos palpar os pulsos, tá? Tem pulso em vários lugares. Aonde? Carótida, tá aqui no pescoço. Então, não usa o dedão, usa desses dois dedos. Ó, sente bater. Tá pulsando, é a artéria carótida. Pulso radial aqui no dedão ou ulnar. Tem o pulso da artéria femoral, tá? Aqui, bem aqui pertinho da virilha mesmo, não é tão fácil de achar. Da artéria braquial, que fica aqui no braço. E tem a poplítea, que fica atrás do joelho. Então, são artérias que quando a gente for verificar, né, o pulso, a gente pode procurar qualquer uma dessas. Mas também é importante eu verificar todos esses pulsos na pessoa para ver se ela não está com algum tipo de insuficiência, né, ou se está tendo algum bloqueio ali daquela circulação. Então, aí na pessoa da sua casa, você vai palpar carótida, radial, ulnar, poplítea e a braquial, tá? Pelo menos isso. E tem também aqui a pedial, pediosa, tá? Que fica no pé. Tentem procurar também, mas é um pouquinho mais difícil. E verificar a existência de flebite profunda. Vou mostrar para vocês uma foto aqui. Aqui ainda sobre as artérias, tá? Então, aqui nós temos uma foto para verificar flebite. Como é que faz? Pede para a pessoa deitar, geralmente, e daí você vai... Nossa, não sai daqui. Você vai fazer uma palpação. Você vai palpando a panturrilha da pessoa contra o osso dela ali
tá? E verificar se a pessoa, né, sente algum desconforto, alguma coisa assim. Se você palpou, a pessoa não sentir dor nem desconforto, tudo ok. E por fim, verifica a perfusão periférica. O que é perfusão periférica? Não tá dando certo o vídeo com o slide aqui, eles estão brigando. Perfusão periférica é se tá chegando sangue oxigenado na pontinha periférica, porque é ponta. Tanto na ponta dos dedos da mão, quanto nas pontas dos dedos dos pés. Então, eu vou pressionar. Aqui não vai dar pra ver, tá? Mas eu aperto uns 3 segundos e solto. E verifico, né? Vai ficar uma partezinha mais branca, porque você apertou, você tirou um pouquinho o sangue dali. E a hora que você solta, a circulação tem que voltar ao normal em 3 segundos. Então, se você apertar, aí você solta e verifica que demora mais de 3 segundos para voltar a circulação, tá comprometida por alguma razão. Às vezes tá frio, né? Então, quando tá frio, o vaso sanguíneo faz vasoconstrição e claro que vai chegar menos sangue aqui, né? Vai demorar um pouquinho mais para chegar esse sangue com oxigênio. Então, né, tem que considerar isso também. Mas às vezes tá a temperatura normal, o paciente não tá frio, gelado e não tá chegando sangue aqui na extremidade, ou tá chegando pouco. Isso pode dar uma necrose, né? Ficar tudo pretinho se não tiver chegando sangue com oxigênio nesses tecidos das pontas, tá? E se chegar nas pontas, significa que na mão vai estar chegando, no braço também, né? Na maioria das vezes espera-se isso, tá? Então aperta todos os dedinhos da mão e todos os dedos do pé e tem que voltar a circulação em 3 segundos, tá bom? É isso que eu ficava fazendo em casa. Às vezes até hoje eu faço, eu fico, ai meu Deus, deixa eu ver se minha perfusão tá boa, né? Ou seja, se a circulação e a oxigenação estão adequados. Eu sei que vocês não vão ter, talvez tenham, né? Um estetoscópio para fazer a ausculta, mas dá para fazer a ausculta das carótidas. Mas daí você pede para o paciente não respirar, senão você vai ouvir esse som na respiração. Não é isso que a gente quer, tá? Então coloca o estetoscópio, né, na carótida. Então carótida temos a direita e a esquerda, tá? Que é essa vermelha aqui que eu tô mostrando para vocês. E coloca o estetoscópio em cima de cada uma. Primeiro palpa para ver onde tá e põe o estetoscópio para ouvir. Depois palpa a outra e coloca. Quando a gente verifica pulso, o que a gente quer saber? Eu até pulei essa parte. A gente quer ver se eles estão cheios, né? Então tem o pulso cheio, né? Que é aquele pulso que você põe a mão e fala, nossa, tô sentindo, tá pulsando, belezinha, tá cheio. Ou aquele que você põe e tá fraquinho, assim, parece que tá bem fininho. E a gente chama de filiforme. Então tem o pulso cheio e o filiforme. E ver se tá simétrico, né? O que é simétrico? A hora que eu palpo aqui, ou qualquer outra artéria, tem que bater no ritmo. Então é tum, 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 tum. Agora, tem pessoas que têm alguma arritmia que vai bater assim, tum, 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 tum. Vai sair do ritmo, tá? E o coração, depois que a gente aprender a fazer escuta, a gente vai verificar que acontece a mesma coisa. Então, pelo pulso, se ele estiver batendo no mesmo ritmo, isso já é um bom sinal, né? Que o coração tá no ritmo certo. E tem que estar entre 60 e 100 batimentos em 1 minuto. Então, verifica os pulsos do lado direito, tem que estar igual do lado esquerdo, não tem porque um tá mais cheio do que o outro. Tanto do braço, perna, do pescoço, avalia sempre dos dois lados, tá? E também, a hora que for contar o pulso, conta por 1 minuto, escolhe uma artéria que você vai sentir melhor. Ou aqui a carótida, geralmente, ou a radial, tá? Então, voltando aqui, essa é a parte de circulação e oxigenação. Então, por mais que tenha algumas nomenclaturas, alguns detalhes, né, uns nomes mais diferentes, precisa fazer sinais vitais, peso, altura e IMC, avaliação musculoesquelética e a circulação e oxigenação de forma geral. Isso está descrito aqui nessa atividade, tira foto para não esquecer o que tem que fazer. Então, chama alguém da sua família e fala, ó, vou fazer uma avaliação geral em você, um exame físico. Peso, altura, calcule IMC, mede circunferência abdominal, parte inicial. Avaliação músculo-esquelética, você vai fazer aquelas perguntinhas da avaliação músculo-esquelética,
olhar como a pessoa se movimenta, se ela consegue fazer, né, rotação de cabeça, sentir dor, e depois palpar essa musculatura. E por fim, fazer as perguntas sobre a circulação e oxigenação e fazer a avaliação, né, dos pulsos e verificar a perfusão periférica. Então, vai seguindo a aula passo a passo e vai fazendo com alguém na sua casa, tá bom? Mandem por e-mail, pode ser no computador, a escrita ou no caderno. Pode fazer de duas formas. Ou coloca ponto por ponto, pergunta por pergunta e responde, ou vocês fazem um resumo, como se fosse um registro, uma anotação de enfermagem, que eu acho que é melhor para vocês treinarem, né? Então, vocês veem texto corrido, escrevendo o exame físico daquela pessoa, vai ficar mais legal e vocês já treinam, certo, gente? Deixa seu like no meu vídeo, tô brincando. Gente, obrigada, não percam o prazo, tá bom? Façam com carinho tudo isso, porque é algo que o enfermeiro vai fazer todos os dias da vida dele. Então, é importante que vocês entendam e consigam aplicar isso na prática, tá bom? Na próxima aula a gente se encontra. Até terça que vem. Beijo!